Oi! Hoje a resenha do conto Dois Poetas da Província, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começarmos a tradicional dica, confira aqui em cima o link para o sorteio de livros em comemoração ao primeiro ano do canal. Lá você poderá preencher o formulário de pesquisa e indicar qual dos livros você quer ganhar. Não apenas um desses 4, mas também qualquer um outro que você queira, aquele bem específico. Confere lá que é muito fácil participar. Agora, vamos para a resenha. Zéfiro assentiu em silêncio, sem esconder o orgulho de quem formara leitores de literatura francesa, mas ao mesmo tempo associou a palavra despedida à morte, à sua morte, mas o orgulho superou a superstição e o temor. O garçom abriu a garrafa de Bordeaux, Albano provou o vinho e fez uma expressão enigmática, depois prazerosa, suspirou, bebeu outro gole, abocanhou uma isca de carne. Esse é um trecho ali do começo de Dois Poetas da Província, de Milton Ratum, que conta a história de dois personagens aqui principais, Albano e Zéfiro. Albano é um homem mais jovem, rico e com muitas posses. No passado ele fora aluno de Zéfiro, agora então com 80 e poucos anos. Um homem muito entendido em cultura francesa e a literatura também daquele país. Por isso ele dava aula, claro, da língua. E sobretudo um poeta, que acabou nunca publicando um livro aqui no Brasil por conta lá da ditadura. Mas agora estão ambos reunidos num café e ali curtindo o tema principal que os une de alguma forma: a França, a literatura francesa, os costumes franceses, por que não? Bom, e do que tudo isso resulta, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez a gente pode perceber aqui nesse conto do Milton Ratum uma grande característica de seus personagens protagonistas, e até mesmo de alguns que os rodeiam. Todos eles são incompletos, parece que eles não conseguiram viver exatamente aquilo que eles pretendiam para as suas vidas. Mas dito isso, parece que há um certo contraste aqui na figura desses dois personagens, tanto o Albano quanto o Zéfiro. De Zéfiro a gente pode dizer que sim, ele conseguiu viver aquilo que ele pretendia, já que ele se especializou no assunto França, se tornou um professor de literatura francesa, conheceu muito a cultura do país, sobretudo também lá a cidade parisiense. E em contraste, ele não se considera um manauara, um morador lá de Manaus. Tanto que sequer ele atravessou a outra margem do Rio Negro, por exemplo. Não conhece detalhes de sua própria cidade, mas em compensação, lá da cidade da Europa, Paris, ele conhece tudo, cada rua, onde ir ou o que visitar, do pouco que lá esteve. Em contraste com tudo isso, temos Albano, que é um sujeito que recebeu herança da família e tem posses, ele pode ir quando quiser lá para a Europa. E aliás, o encontro dos dois ali nesse café é justamente para isso, eles estão se despedindo. Albano vai ficar 2, 3 anos fora, vivendo lá em Paris. Então essa despedida aqui também serve como uma espécie de complemento ao que Zéfiro já viveu. Albano poderá continuar tudo aquilo que ele curtiu lá da França, da cultura francesa, da literatura local. Mas dito tudo isso, você pode estar se perguntando, tá, mas qual é exatamente o enredo aqui dessa história? O que está acontecendo? É só uma despedida entre conhecidos? Não está nem para dizer que são exatamente amigos, mas e aí, a história acabou? É sim e não, realmente temos de novo mais um fiapo de história. É uma situação que gera um finalzinho meio até contraditório ao que está dito aqui. Isso é quase um spoiler, mas é o máximo que realmente posso dizer sem estragar a experiência de quem ainda pretende ler o texto. Então, realmente não posso dizer quase mais nada. Mas a minha grande impressão desse texto aqui do Milton Ratum é que ele parece que não alcança seus objetivos, principalmente aqueles que se referem ao lirismo dos personagens, à saudade do que viveram. De novo, sim e não, você precisa ler o texto para entender por que eu digo sim e não. Há uma grande ironia aqui. Eu posso dizer que o Ratum ele
tenta fazer o que ele sempre costuma fazer em seus textos, não só aqui nesse livro de contos, mas também a gente encontra muito nos seus romances. De novo, a junção daquele saudosismo com aquela sensação de ter uma vida incompleta. Temos tudo aqui nesse conto, embora meio embutido, meio escondido. Mas realmente, se a gente só olha para a história, sem pensar nessas características do próprio autor, a gente não vê história nenhuma. Porque realmente não há história. Na verdade, o autor até tenta dar um floreio aqui a mais. Não sei se ele percebeu que, poxa, mas isso não é história, são duas pessoas conversando num bar, estão se despedindo, acabou, cadê? Não tem mais nada. Ele colocou alguns turistas que chegam a esse bar também, ficam numa outra mesa, um bando de turistas, né? E ficam fazendo algazarras. Não sei exatamente o que o Ratum queria dizer com isso. Será que ele está tentando fazer uma comparação com o modo de vida meio primitivo dos brasileiros, em comparação com uma certa intelectualidade de franceses? Ou muito pelo contrário, será que ele está representando os franceses com aquele bando de turistas arruaceiros? Não dá para entender realmente o objetivo correto, preciso, não sei qual que for. Talvez isso sirva mais para estragar o texto do que melhorar. O complemento que o Ratum fez ali com esses turistas, acho que não foi funcional. Pelo menos eu não consegui captar a essência daquilo. No geral, eu posso dizer que fica devendo este conto aqui. Devendo como um conto isolado, como um enredo isolado. E mais ainda comparando com outras coisas aqui mesmo, dentro desse livro que a gente já viu em semanas anteriores. E diante disso, só dá para dizer que esse texto do autor ficou aquém do seu potencial. Então, para Dois Poetas da Província de Milton Ratum, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com mais uma resenha de A Cidade Ilhada, de Milton Ratum, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esse vídeo não chega, confira aqui do lado resenhas de outros contos que aí sim eu gostei bastante aqui do projeto, não só desse livro, mas também como de outros. E até mais!